Meus queridos alunos, vamos aqui para a nossa próxima aula, dando sequência no nosso conteúdo. Vamos agora falar das artes das catedrais, a arte cristã. Para a gente dar início a esse assunto aqui, falar da arte românica, bizantina, gótica, a gente tem que lembrar que antes desse período existia a arte cristã primitiva. Então, antes de falarmos das artes das catedrais, a gente vai entender o porquê que surgiu as artes das catedrais, em que período que isso tudo aconteceu e como eram essas artes cristãs primitivas, que eram também chamadas das artes das catacumbas. Nesse período, o cristianismo, como ele foi a primeira religião do mundo, nesse período ele era proibido. Por quê? Nós estamos falando aqui de Roma. Na época, o imperador ele era o grande representante de Deus na terra. E quando surgiu a história dos profetas de que o filho do rei estava para nascer, o imperador se sentiu completamente ameaçado. O receio dele era único, achando que ia perder ali todo o seu poder, que esse filho do novo rei que estava chegando iria tomar o seu lugar. Então, a partir desse momento, ele passou a fazer o quê? Ele passou a perseguir os cristãos e proibiu o cristianismo de ser processado livremente ao público. Então, os cristãos, para poderem não deixar de fazer seus cultos, o que eles faziam? Eles se escondiam dentro das catacumbas e ali eles faziam seus cultos, as suas orações, e entre esses cultos surgiram as imagens que foram sendo registradas nas paredes das catacumbas. Não era fácil, eles estavam em lugares completamente escuros, sombrios, abafados, mas lembrando que na época a maioria das pessoas não sabiam nem ler e nem escrever. Então a única forma de estar transmitindo conhecimentos de passagens religiosas e tudo mais era através de desenhos. Existiam artistas? Não existiam artistas, mas existiam pessoas que tinham facilidade para fazer desenhos. Então eram essas pessoas que registravam essas imagens ali no interior dessas paredes. Lembrando que os cristãos estavam sempre escondidos dentro dessas catacumbas, que eram uma espécie de túmulos, onde os cristãos enterravam ali os seus familiares. Então era uma arte completamente rudimentar, feita por homens comuns, sem nenhum preparo artístico. E todas as imagens eram simbólicas e figurativas. Vamos ver aqui nessas imagens alguns exemplos dessas artes. Eram sempre imagens simbólicas de pessoas, não tinha nenhuma profundidade de segundo plano, demonstração nítida de algum espaço, não. Eles queriam representar uma figura humana, desenhavam elas muitas vezes sempre parecidas, imagens de pão, imagens do vinho, do cálice de vinho, imagens de peixe. Esses eram os símbolos cristãos que na maioria das vezes eram desenhados e foram encontrados aqui no interior de algumas catacumbas, que eu vou citar para vocês quais são as mais importantes. Então, o que existia no interior das catacumbas? Algumas salas, onde nessas salas continham gavetas, e essas gavetas eram locais onde colocavam ali as pessoas mortas. Então imaginem vocês naquela época essas pessoas tendo que se refugiar dentro dessas catacumbas para fazer suas orações, seus cultos, mas era a única forma deles não serem capturados pelos soldados do imperador. Imagens, figura humana, provavelmente um personagem sagrado da Bíblia, aqui ao lado outra imagem de peixe. E quais são as principais catacumbas, aquelas que a gente mais encontra referência dessas artes das catacumbas? São a catacumba do cemitério maior de São Calixto, São Sebastião, Santa Inês, Priscila e Domitília. Aí, pessoal, de repente chegou um certo momento da história que o imperador ele se viu completamente acuado, porque ele começou a perceber que os seus soldados já eram cristãos, a sua mãe já era cristã. Então, de que maneira ele ia ordenar que
que os soldados capturassem os cristãos se a própria mãe dele já era uma cristã. Então, o que ele fez? Esse foi o imperador Constantino. Em 318, através do Édito de Milão, ele permite que o cristianismo fosse professado livremente, ou seja, ele liberou os cristãos de não serem mais perseguidos pelos seus soldados. Então ele acabou com isso entrando para a história como um imperador que liberou os cristãos das catacumbas, e assim eles puderam fazer os seus cultos a céu aberto, em lugares, residências, enfim, eles não precisavam mais se esconder. Depois, em seguida, em 391, ele é oficializado como a religião oficial do seu império. Esse já foi o imperador Teodósio. Então nós temos dois imperadores aqui que entraram para a história fazendo reformas em relação ao cristianismo. O primeiro foi o imperador Constantino, que liberou as pessoas delas não serem mais perseguidas, e depois veio o imperador Teodósio, que oficializou o cristianismo como a religião oficial do seu império. Isso levou muito tempo. A primeira foi em 318 e depois em 391. Então, pessoal, a partir desse momento, os cristãos deixaram de esconder dentro das catacumbas. E o que aconteceu? As igrejas começaram a surgir. Os imperadores, cada um querendo construir uma igreja mais imponente, maior, mais bonita do que a outra. Eles, na verdade, estavam realmente ali fazendo a sua história, o seu marco na história, construindo grandes igrejas. E aí nós vamos entrar nas artes das catedrais agora. Então esse é o divisor de águas. Esses dois imperadores marcaram a diferença entre o cristianismo primitivo e o cristianismo das catedrais. Nós vamos conhecer aqui agora três fases: a fase românica, a fase bizantina e, por fim, a fase gótica, que são as fases que se compreendem as fases das basílicas, ou seja, das catedrais. O surgimento dos primeiros templos cristãos, ou seja, das basílicas, antigamente nessa época não falavam igreja, chamavam esses locais, esses espaços onde as pessoas, os cristãos se reuniam para fazer seus cultos, chamavam-se de basílicas. As basílicas com características externas muito semelhantes às gregas e às romanas, construções muito carregadas, muitas pedras, como se fosse um verdadeiro forte de Deus. Então não tinham ali muita a questão de altura, aberturas de janelas, não. A construção era muito fechada. Agora, no interior, aí sim, no interior, ela era completamente decorada, completamente enfeitada. E uma das técnicas mais utilizada para decorar o interior dessas basílicas era a técnica do mosaico, que a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, essas paredes, elas eram sempre decoradas com esses mosaicos e sempre com passagens bíblicas, sempre com motivos religiosos. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando da arte ocidental, o que vai diferenciar completamente da arte oriental. A arte ocidental, a arte cristã do Ocidente, ela relata sempre passagens bíblicas. Os personagens sagrados, eles são representados em forma humana, enfim, a natureza, ela é representada como segundo plano, ali complementando, mas o personagem principal tem sempre a figura humana, representando personagens sagrados. Como que eles diferenciam isso? Com uma auréola em cima de sua cabeça. Todo personagem que tem essa auréola é um personagem, com todo respeito, um personagem sagrado. Já a arte oriental, nós não vemos nenhum tipo de figura humana. Nós vemos arabescos, desenhos, imagens de flores, de árvores, paisagem, mas sempre fugindo do contexto da pessoa, da figura humana. Continuando aqui, então a arte, a partir desse momento, ela passa a ser uma arte mais rica, uma arte apurada nas basílicas, ela se torna maior a cada dia, se consolidando na Idade Média. Vamos aqui para a arte
bizantina. São 3 artes que nós vamos ver: bizantina, românica e gótica. Vimos aqui a arte cristã. Vou falar para vocês agora um pouco da bizantina, e a românica e gótica vão ficar para a próxima aula. Então, a trajetória, né, que vem aqui entrando o nome de Constantino, que já foi citado, eu vou passar direto agora aqui para as imagens, porque o que vinha falando aqui nos slides anteriores é aquela mesma história que eu repeti para vocês, em relação ao imperador Constantino. Aqui mostra características das igrejas bizantinas, como eu expliquei, com características gregas e romanas, com tijolo, pedra, não possuíam grandes aberturas de janelas e portas. Tudo isso por quê? Porque como era um material muito pesado, corria-se um sério risco de desabar, teto, paredes, enfim. Então, por esse motivo, elas não poderiam ser muito altas e nem ter muitas aberturas com grandes janelas ou grandes portas. A pintura, o conjunto de regras era muito claro, representando sempre através da frontalidade. O que é essa frontalidade na pintura? É a figura humana sendo sempre representada olhando de frente para o espectador. Ela não estava em movimento, fazendo menção de movimento, não, ela era sempre voltada para frente. Determinação na composição da tela, processos simbólicos entre personagens soberanos e personagens sagrados. De que maneira eles faziam isso? O símbolo é o que eu disse para vocês aqui em momento anterior, é a auréola. Essa auréola era o que diferenciava o personagem soberano do personagem sagrado. Aqui um exemplo para vocês. Como tem essa auréola, deduzimos claramente um personagem sagrado. A frontalidade é isso, o personagem aqui, olha, voltado para frente. Ele não é retratado jamais de perfil ou dialogando em alguma cena. Não, é sempre dessa forma. Aqui o fundo, ele não existe paisagens de segundo plano lá atrás. É a tal da perspectiva, que só vai ser desenvolvida lá na frente quando chegar o período do Renascimento. Até aqui, todo o fundo das paisagens ou eram geometrizados ou eram fundos lisos, como esse daqui. E a técnica dessa imagem aqui é o mosaico. O mosaico ele consiste em pequenos pedacinhos de cerâmica colados um ao lado do outro, formando aqui uma imagem. Outra característica das imagens bizantinas, inclusive as românicas também, a bizantina e a românica, elas andam muito próximas. São igrejas que são predominadas na construção horizontal, elas não são igrejas verticais, elas não conseguem conquistar essa altura pela técnica da arquitetura da época, e elas possuem esse perfil de rosto, o rosto mais alongado, os olhos bem amendoados e sem nenhuma expressão. A expressão é zero, não demonstra ali nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento. Por que isso? Em respeito aos personagens sagrados que estavam sendo representados. Outro exemplo de arte bizantina, seguindo as mesmas características da imagem anterior, reforçando para vocês a questão da auréola, o mosaico aqui sempre presente, os olhos amendoados, rosto alongado, sem expressão de sentimento, fundo liso, sem paisagens lá atrás. Então todas essas características elas vão se repetir, tanto nas artes, nas representações das artes bizantinas, como das artes românicas. Nós estamos aqui vendo bizantino, aqui é outro exemplo. Observem que não existe distinção de rosto. A gente é como se nós estivéssemos vendo sempre o mesmo rosto, justamente pela técnica que eles possuíam na época, que não eram lá tão avançada para poder estar diferenciando um personagem de outro em relação à fisionomia. Elas eram sempre muito próximas, muito parecidas. Olha só, os olhos amendoados são esses olhos redondos, esses olhos bem grandes,
sem nenhuma expressão, a auréola representando o personagem sagrado, pessoas sempre voltadas para frente, a técnica mosaico, fundo completamente liso. Então, as características sempre vão se repetir. Observem, pessoal, que a gente está vendo aqui uma repetição de cores. As cores que predominam nessa época, tanto na técnica do mosaico como nos afrescos também, que podem existir nas paredes, são azul, vermelho e amarelo. Eles não possuíam variedades de tonalidades de cores, o que proporcionava então esse efeito que gira em torno das cores primárias na maioria das imagens, como essas aqui que a gente está vendo. Ícones bizantinos. O que significam esses ícones? Ícone significa símbolos, símbolos cristãos. Sempre que vocês ouvirem falarem ícones bizantinos, vocês vão fazer a referência a personagens cristãos, personagens sagrados, sempre colocando aqui algum elemento bíblico, personagens sagrados pela auréola, personagens voltados para frente, olhos amendoados, o fundo sempre muito liso, sempre vai se repetir. Então são características muito marcantes, que não vai causar para vocês tanta dúvida, tanta confusão, porque elas não variam muito, elas são muito padronizadas. As esculturas vão seguir essas características também dos mosaicos. Pouca atenção ao semblante, sem demonstrar nenhuma expressão de emoção, de sentimento, sempre voltados também para frente, grandes olhos, e é aquele olhar sempre perdido. O olhar ele não foca no espectador, é como se o personagem estivesse olhando para o alto, para o céu. Ele não direciona o seu olhar. Aqui são exemplos de esculturas bizantinas se projetando de um painel. Esse painel ele é chamado de díptico ou tríptico. O que diferencia um do outro? Aqui, duas folhas, duas e o tríptico, a mesma representação, só que com 3 folhas. São 2 painéis unidos aqui por uma dobradiça, como essa dobradiça de porta que a gente conhece, e eram espécies de altar móveis, um altar portátil, onde narra sempre aqui alguma passagem bíblica no seu relevo, certo? Aqui esses são feitos de marfim, pequeno altar portátil. Então eles tinham a facilidade de se locomoverem, indo de uma igreja para outra. Nós temos pouquíssimos exemplos desses altares portáteis, dos dípticos ou trípticos de marfim nos dias de hoje, porque em um determinado período da história eles foram destruídos, infelizmente. Então aqui vem falando um pouco do que era sendo retratado nas imagens, sempre personagens bíblicos. E essa questão da destruição desses mini altares foi uma questão da iconocrata, que em 726, por decreto imperial, além de proibir o seu uso nos cultos religiosos, manda quebrar as existentes, provocando assim uma ruptura no processo cultural da escultura, porque são poucas a que existem nos dias de hoje, e muitos dos exemplos que nós vemos nos dias de hoje são reproduções feitas por computador, porque infelizmente não existe muito para contar essa história pra gente. Aqui explicando a técnica do mosaico, que consiste na representação de pequenos pedacinhos de cerâmica colocados um ao lado do outro. E onde que nós encontramos esse mosaico? Somente no interior das igrejas, das basílicas. No interior das basílicas, nas paredes, nas cúpulas. Então eram usados nos tetos também, com temas religiosos. Sempre passagens bíblicas, a não ser nas cúpulas. Nas cúpulas eles faziam muito também desenhos geometrizados, como se fosse somente um painel decorativo, sem estar narrando ali nenhuma passagem bíblica. Agora nas paredes não, nas paredes sempre eram em contexto
bíblico, em contexto religioso. Bom, pessoal, então é isso. Então nós vamos ficar por aqui em relação à arquitetura bizantina, românica e gótica. Vou fazer um paralelo para vocês na próxima aula, para poder ficar claro através de exemplos a diferença e vocês entenderem com mais facilidade o que diferencia e o que caracteriza um estilo de igreja da outra, tá certo? Então, nós vamos nos despedir por aqui. Vou deixar um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Se cuidem, pessoal!